Na história da seleção já passaram várias lendas que deixaram sua marca. Mas já parou pra pensar em como foi a última vez que esses caras vestiram a amarelinha? Quando foi a última vez que pisaram em campo pelo Brasil? Algum tempo atrás a gente viu a última partida de alguns craques e vocês gostaram muito. Então vamos fazer a parte 2 e já bora começar com um cara que foi a 10 do Brasil em 2 Copas do Mundo. Rivaldo. O Rivaldo foi um cara que estreou pela seleção em 93 e teve uma carreira gigantesca. Pra tu ver, o cara já marcou um gol no seu primeiro jogo pelo Brasil. Aí ele acabou não indo pra Copa de 94, mas disputou a seguinte como camisa 10. Em 99 ganhou a bola de ouro e em 2002 foi a 10 do Brasil de novo pra fazer uma atuação absurda. Mano, em 2002 o Rivaldo teve 6 participações a gol em 7 jogos. Pois é, então foi campeão mundial e virou ídolo do Brasil. Aí depois do mundial ele continuou sendo convocado e em 2003 foi chamado pra começar a campanha das eliminatórias pra Copa seguinte. Ele começou as eliminatórias como titular. Tava tudo certo, parecia que ia ter mais um ciclo de mundial. Aí no dia 19 de novembro de 2003, o Brasil foi pro estádio Pinheirão jogar contra o Uruguai e o Rivaldo entrou em campo com a camisa 10. Mas o que ninguém imaginava é que essa seria a sua última partida com o Brasil. Aí na partida, nossa seleção começou jogando bem e abriu 2-0. O Rivaldo tava ajudando muito no meio campo, só não marcou gol. Mas o Brasil, que tava dominando, acabou tomando a virada do Uruguai. Então o técnico Parreira fez algumas mudanças e aos 34 do segundo tempo, o Rivaldo foi substituído. Sem saber, essa substituição acabou ficando pra história. Ele nunca mais pisaria no gramado com a amarelinha de novo. Aí tu deve estar se perguntando por que ele não foi mais chamado, né? Acontece que em 2003 ele ainda tava no Milan, mas a partir da virada de ano ele começou a se transferir para outros times, como o Olympiacos da Grécia, e lá vai. Então, jogando em times menos expressivos, o Rivaldo não apareceu mais nas listas de convocações. O Parreira até cogitou levar ele para 2006, mas acabou não chamando, e aquele contra o Uruguai ficou como seu último jogo pela seleção principal. E se o Rivaldo acabou não sendo convocado para 2006, um cara que era ainda mais velho que ele foi o Marcos Evangelista de Moraes, mais conhecido como Cafu. Sim, o nome dele é Marcos. E o cara foi assim, simplesmente um dos maiores da história em títulos. Ele estreou pela seleção em setembro de 1990 no amistoso contra a Espanha. Aí foi sendo convocado cada vez mais e entrou pra história. Ele jogou a Copa de 94, sendo titular na final, a Copa de 98, 2002 e 2006, chegando em 3 finais e ganhando 2 taças. Imagina! E foi justamente em Copas do Mundo que ele defendeu a amarelinha pela última vez. Depois de 2002, que ele levantou a taça, o Cafu continuou sendo convocado e em maio de 2006, com 36 anos de idade, foi chamado para ser o capitão do Brasil na Copa de novo. Muitos dizem que outros laterais estavam em momentos melhores, mas o Cafu era um cara de confiança e foi titular. Aí você tá ligado o que aconteceu, né? O Brasil ganhou de todo mundo até chegar nas quartas, quando encarou a França de Zidane e sofreu. Contra os franceses, o Brasil não jogou bem, o Zidane acabou com o meio campo e numa bola parada, o Henry marcou para tirar o Brasil da Copa. A seleção no quadrado mágico foi eliminada de uma forma dolorosa e até pela idade, essa ficou marcada como a última partida do Cafu com a seleção brasileira. E sempre o melhor vence. Esse é um grande aprendizado antigo e é verdade, nem sempre vence o melhor. Nós fomos considerados a melhor seleção do mundo, a seleção que ia dar show. Isso não aconteceu, outras seleções vieram e ganharam da seleção brasileira. Depois disso, ele nunca mais foi chamado e se aposentou. Ficou pra história. E essa derrota pra França também marcou a última partida pela seleção de outro lateral gigante, o Roberto Carlos. Mano, o Roberto Carlos chegou na Copa de 2006 um pouco mais novo que o Cafu, com 33, mas também tinha uma história gigante com a seleção, fazendo sua estreia lá no ano de 92. Aí ele acabou não indo pra Copa de 94, mas depois disso começou a aparecer cada vez mais e era chamado em praticamente todas as convocações. Então disputou a Copa de 98, de 2002 e em 2006 já chegou como ídolo também. Mas infelizmente contra a França foi outro que acabou fazendo sua última partida pelo Brasil. E tipo, quando acabou a Copa ele ainda tinha 33 anos. Mas depois do Mundial quem assumiu foi o Dunga, que fez muitas reformulações e o Roberto Carlos não foi chamado mais. E ele também saiu do Real Madrid em 2007 e começou a ir para outros times como o Fenerbahçe. Então aquela em julho de 2006 foi a última vez que entrou em campo com a camisa verde e amarela. E se os que eu falei até agora foram campeões do mundo, o próximo astro foi um dos maiores da sua geração, mas acabou não levantando a taça. O Zico. O Zico foi um meio campo gigante, ganhou tudo pelo Flamengo e logo quando estreou pela seleção no ano de 76 já se tornou um dos caras mais importantes do time. Participava de gol quase todo o jogo. Então foi convocado sempre e disputou as Copas de 78 e 82, onde teve uma atuação muito boa. Pena que o Brasil acabou perdendo pra Itália e foi eliminado. Aí depois da Copa ele não foi muito chamado, mas quando tava se aproximando do Mundial de 86, o Zico voltou a ser convocado, fazendo parte do elenco que foi pra Copa no México. E nesse Mundial o Zico foi reserva, mas sempre que entrava jogava bem. Até que nas quartas contra a França de Platini, quando o placar tava em 1-1, o Zico entrou em campo aos 26 do segundo tempo e alguns minutos depois, com o passe dele, Branco sofre um pênalti. Aí quem foi bater aos 30 do segundo tempo foi o próprio Zico. Era a chance de colocar o Brasil na frente. Então ele foi pra bola aí, o goleiro defendeu, o Zico perdeu a cobrança. Aí ninguém mais fez, ela foi pros pênaltis e
que o Brasil acabou derrotado. Muito triste. Aí depois disso, o Zico, que tava com 33 anos de idade no fim de carreira, não foi mais convocado pela seleção. Então, de jogo oficial, esse contra a França acabou sendo o seu último com a camisa amarela. Mas tá, depois disso, em 1989, no mesmo ano que o Zico se despedia do Flamengo, a CBF decidiu fazer uma partida festiva de despedida da seleção. O jogo foi na Itália, na cidade de Udine, a mesma do time da Udinese, que teve o Zico por alguns anos, e era um Brasil formado por brasileiros que atuavam no exterior contra o combinado do resto do mundo. Não era um amistoso de seleções, mas um jogo festivo mesmo. Aí o Zico não marcou, mas deu vários passes incríveis e mostrou que ainda tinha toda a habilidade. No final, a seleção acabou perdendo esse jogo, mas não estragou em nada a festa, e quando chegou os 35 do segundo tempo, o capitão entregou a braçadeira pro Moser e saiu de campo aplaudido por todo o estádio. Terminava ali a história de Zico como jogador da seleção brasileira. A todo o Brasil na sua festa de despedida com a camisa da seleção brasileira em Udine. Um momento de muita emoção. É ele quem vai sair, o capitão Zico. E com a camisa da seleção brasileira é homenageado em Udine, na Itália. Olha só. Mas tá, se mesmo com uma baita carreira o Zico acabou não ganhando a Copa, o próximo na lista é um que praticamente carregou o Brasil pro título mundial, o Garrincha. O Mané Garrincha teve uma carreira gigante, principalmente pela seleção. Ele fez sua estreia pelo Brasil em 55 e foi pra sua primeira Copa do Mundo na Suécia com 24 para 25 anos de idade. Sim, ele era alguns anos mais velho que o Pelé. Então com essa baita dupla a gente foi campeão mundial e na Copa seguinte o Pelé acabou se machucando. Então quem tomou o protagonismo foi o Garrincha, que com suas pernas tortas e habilidade levou a seleção pro bimundial. O cara foi tão bem que a revista France Football, que dá o prêmio da Bola de Ouro, disse em 2015 que quem deveria levar o prêmio de 62 era o Garrincha. Imagina! Então o cara já tava consolidado como lenda do futebol e em 66, com 32 para 33 anos, foi pra sua última Copa do Mundo. Era pra ser uma baita Copa pra nós. E o Garrincha até marcou na primeira partida, mas na sequência a gente acabou perdendo pra Hungria, perdendo pra Portugal e foi eliminado na primeira fase. Um vexame. E o Garrincha não jogou contra Portugal. Então foi na partida contra a Hungria em Índio de 66 que ele fez o seu último jogo oficial com a camisa amarela. Mas assim como teria com o Zico no futuro, anos depois, em dezembro de 73, quando o cara já tava com 40 anos, foi organizada uma partida de despedida pro Garrincha dos gramados. A partida se chamou Jogo da Gratidão e aconteceu no Maracanã. Foi um negócio gigantesco que reuniu mais de 150 mil torcedores. Foi tão grande que até o Pelé, que já tinha se aposentado da seleção, entrou em campo. Aí não foi um amistoso contra outro país, e sim uma partida entre Brasil e um combinado do resto do mundo. Todo mundo quis assistir o Garrincha voltando a vestir a amarelinha e cada toque na bola era uma comemoração. Ele chegou até a dar uma canetinha, velho. Imagina. Aí quando deu 30 minutos de jogo, o juiz apitou e o Garrincha saiu de campo. Ele foi cercado por todo mundo, todos os jornalistas, e foi dar aquela famosa volta olímpica. Momento de muita emoção, o Mané agora vai dar a volta olímpica. Aí está Mané Garrincha no seu adeus ao futebol. Maracanã inteiro aplaudindo a Mané Garrincha. E os caras da imprensa vão do lado dele ali. Muito obrigado pelo futebol espetacular que você deu a este Brasil que você tanto ama. E nessa partida que reuniu as lendas do futebol brasileiro, tinha um cara que também brilhou no Botafogo e na seleção, o Jairzinho. O Jairzinho foi companheiro do Garrincha no Botafogo, e seu cara das pernas tortas jogou o seu último mundial em 66. O Jairzinho estreou em Copas naquele ano, mas só foi brilhar mesmo em 70, quando fez algo que ninguém nunca mais repetiu. Cara, na Copa de 70, o principal nome foi o Pelé, mas o Jairzinho também foi fundamental, porque ele simplesmente marcou em todas as partidas. Ele fez gol do primeiro jogo até a final. Foram 7 em 6 jogos, imagina. Entrou pra história do Brasil também. Então quando chegou 74, foi convocado novamente e a seleção partiu pra Alemanha defender o título. Aí a gente se classificou pra fase final com um pouco de dificuldade, e no grupo onde quem terminasse em primeiro ia pra decisão, o Brasil derrotou a Alemanha Oriental e a Argentina. A Argentina com gol do Jairzinho também, mas no fim acabou perdendo pro Holanda de Cruyff. Então foi jogado pra disputa do terceiro lugar e perdeu também. O Jairzinho só conseguiu fazer 2 gols naquela Copa e o Brasil ficou com o 4º lugar. Aí depois disso, o Jairzinho nunca mais voltou a defender a seleção em campeonatos oficiais. Aquela partida de terceiro lugar contra a Polônia acabou sendo o seu último grande jogo. Mas essa não foi sua última partida com o Brasil. Vários anos depois, quando já tava com 37 para 38 anos, a CBF fez um amistoso e convocou o Jairzinho para ele poder fazer sua despedida oficial. Então em março de 82, no amistoso de Brasil contra a Tchecoslováquia, o Furacão da Copa entrou em campo pela última vez com o Brasil. O jogo aconteceu no estádio do Morumbi em São Paulo e o Jairzinho mostrou vontade desde o começo. Aí ele ficou só um pouco dentro de campo, mas jogou bem. Depois de uma jogada bonita, logo aos 11 minutos decidiu sair de campo e encerrar oficialmente sua jornada no futebol. Ele saiu aplaudido por todo mundo. Não fez aquela famosa volta olímpica, mas deu entrevistas e agradeceu todo mundo que tava ali. Jairzinho saindo aqui, cheio de abraço, a imprensa toda em cima dele. Apenas me sinto gratificado
todo o apoio de vocês da imprensa e o carinho maravilhoso de toda a população brasileira. Meu muito obrigado. Esse cara foi gigante. E aí, o que você achou desse vídeo? Gostou? Então compartilhe com seus amigos e dá uma olhada nos outros vídeos que já postei. Ah, se tu não conferiu ainda a parte 1, corre lá, tenho certeza que tu vai curtir. Então beleza, valeu e tchau!